E vamos falar agora com Adriana Silva, ela é nutricionista e nos fala sobre os riscos do açúcar na alimentação de pacientes infectados pela Covid-19. Olá, Adriana, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia, telespectadores. Bom dia a você por tê-lo aceito, Adriana. Adriana, vamos começar o nosso bate-papo da seguinte forma. Uma pesquisa realizada pelo hospital em Yitong Medical College, na China, apontou que o açúcar no sangue aumenta consideravelmente. A chance do Covid-19 é ficar grave, né, podendo causar até uma fatalidade. Qual é o cuidado que o diabético tem que ter com a sua saúde no caso de ser infectado pelo Covid-19 ou até mesmo para se prevenir de ser infectado por ele? A primeira coisa que o paciente diabético ele tem que se preocupar é o controle da sua glicemia, né? Ele tem que estar com ela controlada, porque quando ela está descompensada, existe um pico de hipoglicemia e isso pode afetar a imunidade desse paciente, né? Então, o primeiro cuidado, ele ter o controle, se ele tiver aquele medidor, está fazendo a cada... Dependendo do grau do diabético, ele pode ter o controle diário, né? Ele faz esse controle, passa para o seu endocrinologista, e ele tem que ter esse ajuste, esse controle, para não descompensar, porque o paciente diabético, ele é acometido de outras patologias, né, que a diabetes causa nele. Então, problema coronário, problemas renais. Então, quando ele é acometido com COVID, essa imunidade dele fica muito baixa, então ele pode desencadear esses problemas nesses órgãos, né? Pode estar afetando, acelerando mais. Então, ele fica sem resistência. Então, o cuidado é esse controle, uma boa alimentação, se possível, ele possa estar fazendo caminhada na sua casa, no espaço que ele tem, mesmo que seja pequeno, né? Que esse paciente tenha consciência de estar fazendo as suas alimentações regradas, não pode ficar mais de 3 horas, ele tenha o controle desse sistema que compete à rotina do diabético, né? Então, ele tem que ter cuidado hoje, principalmente com os alimentos que chegam da rua, a higienização, o controle da higienização com ele também, se ele não tem uma pessoa responsável que vá ao mercado, que vá à feira. Então, o cuidado com o paciente diabético, ele é muito maior, sim, né, como fala essa pesquisa aí do hospital da China, e assim, o que ele puder fazer para se retratar em relação à prevenção é o ideal que esse paciente, seus familiares também podem estar fazendo para contribuir positivamente. Adriana, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E aproveitando esse assunto, a gente sabe que hoje aqui no Brasil 9 milhões de brasileiros estão com diabetes. Será que a senhora poderia estar falando sobre o diabetes, quais os tipos e o modo de prevenção disso? São 2 tipos de diabetes. Tipo 1, que ele já nasce com essa deficiência, né, de insulina. O pâncreas não produz insulina, então ele é dependente. Então, ele desde criança, ele é acometido a tomar medicação, né, que é a famosa agulhadinha. E após aos 40 anos, que é o diabetes tipo 2, o paciente ele fica resistente à insulina, que é um hormônio, né, que é produzido pelo pâncreas. Então, com a alta ingesta de açúcar, esse pâncreas ele começa a produzir muita insulina, que é um hormônio que ajuda a glicose, todo alimento que você se alimenta, a ir para a tua célula. Como ele produziu muito pelo excesso da alta ingesta, essa insulina ela fica circulando. E aí é cometida uma outra síndrome, que é a síndrome metabólica, né? Então, essa é a diferença dos 2 tipos de diabetes.
Doutora Adriana, diante de tudo que a senhora está falando, da gravidade que uma pessoa que sofre com diabetes tem no seu caso médico, essa pessoa, mais do que as outras ainda, se desconfia ali que que pode estar infectada pelo Covid-19, ela tem que imediatamente procurar um hospital, é isso? Porque acho que ela tem mais perigo de a doença se agravar e ela até vir a óbito do que um paciente normal, né? Exatamente. A gente está vivendo uma situação muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pede, né, os médicos ou a equipe da saúde orienta e pede para se ficar em casa, o idoso em especial, ele precisa, se ele tiver os sintomas do Covid, ele precisa se dirigir ao hospital para que ele seja avaliado e assim, se for realmente comprovado que positivo, né, que dê positivo, que ele esteja com Covid, para que o seu tratamento seja realizado o quanto antes, porque Doutora Adriana, desculpe interrompê-la um minutinho, eu preciso dar um recadinho aqui, eu já volto com as senhoras, tá bem? perfeito, perfeito. Você acompanha a partir de agora a transmissão do ato solene Celeridade na Adoção de Bebês, que acontece em ambiente virtual. Mas você assiste ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Doutora Adriana, a senhora pode continuar o seu raciocínio, me desculpe. Não tem problema. Como eu estava falando, o paciente diabético, ele necessita, sim, se apresentar os sintomas do COVID e imediatamente ao hospital, onde ele vai ser feito o teste, né, o médico vai estar avaliando e, assim, entrar com a medicação e para que ele venha ter sucesso no seu tratamento, né? Porque como ele é acometido com essa patologia, que a imunidade já é baixa, então, primeira necessidade para esse paciente realmente é os cuidados médicos. Doutora Adriana, a gente sabe, cada dia que passa, temos mais certeza quanto o açúcar faz mal para o corpo da gente, o excesso, né? Quais os riscos para a saúde e como que ele age no corpo com o excesso dele? Então, o que acontece? O excesso de açúcar no nosso organismo faz com que o nosso pâncreas, que é um órgão, né, que produz um hormônio que se chama insulina, que ele venha só um minuto, que ele venha a produzir muito mais insulina. Então, essa insulina que ela ajuda a conduzir a glicose do alimento para a nossa célula e gerar energia, ela em excesso ela vai ficar circulante. Então, isso acomete o quê? A síndrome metabólica, que consequentemente vai trazendo outras doenças coronárias, problemas renais, problemas no pâncreas. Então, o açúcar no seu cotidiano, ele realmente vai tendo um acúmulo no organismo do indivíduo e isso vai realmente causar grandes danos no futuro, né? A gente tem uma preocupação muito grande hoje em dia em relação à alimentação das crianças, né? Que é uma oferta muito grande de produtos ricos em açúcares, né? Então, é incentivar desde criança um hábito alimentar saudável, sem açúcar, fazer com que a criança ela experimente vários tipos de alimento e não fique só com o produto industrializado, onde tem muito nível de açúcar, conservantes, né, para manter aquele alimento. Então, é o cuidado. Então, o efeito do açúcar, realmente, ele é acometido a longo prazo no indivíduo, né? Principalmente quando é acometido a partir dos 40 anos. Mas hoje, Sociedade Brasileira de Diabético, a gente já tem uma grande porcentagem que as crianças estão se tornando diabéticas a partir dos... Doutora Adriana, eu tenho uma curiosidade. Muitas vezes, quando a gente conversa com alguém que sofre de diabetes, a pessoa diz que alguns sintomas são muito simples,
mas que ocorre normalmente, que é a boca seca, a pessoa acaba tomando muita água, às vezes a pessoa acaba urinando várias vezes ao dia, até seguidas. O que acontece com o organismo do diabético que determinados sintomas como esses acabam aparecendo? O que é diferente para ele ter essas sensações no corpo dele? Então, isso é ocasionado pelo desequilíbrio, né? Então, como ele está tendo um excesso muito grande dessa insulina no seu corpo, e ele não consegue fazer com que a glicose entre na célula e faça o papel correto, existe um excesso de glicose circulante no nosso organismo, né? Então, eu acho que vocês já ouviram que o paciente diabético ele pode ter uma hipoglicemia, que é o excesso de açúcar, onde ele tem esse mal-estar que você cometeu, né? Mas fica tonto, passa mal, tem sudorese. Então, esse é o maior dano do excesso do açúcar na vida do diabético. Doutora Adriana, durante a entrevista a senhora falou que a grande preocupação da senhora é com as crianças. Como é que hoje anda a saúde das crianças e o desenvolvimento do diabetes nelas pela má alimentação? A senhora tem mais ou menos uma estatística ou procuras de crianças, de pais, para poder evitar isso ou para poder ajudar, né, os pais a ensinar os pais a dar uma alimentação balanceada para os filhos? Sim, eu atendo, sim, alguns pacientes, né, crianças, que a partir de 5 anos, 5, 8, 10, 12, que já estão obesos, né, obesidade infantil, que já estão com problemas cardiopata, já estão hipertensos, já estão com muita fadiga, né, muito cansaço devido ao excesso, e, consequentemente, a diabetes juvenil, que é o que está sendo acometido pelo excesso de alimentos industrializados, ricos em sódio, ricos em gorduras, que essas crianças que estão sendo ofertados para essas crianças. O que eu oriento e enfatizo muito numa consulta é que os pais, né, os pais têm esse poder na mão, a gente entende que a vida corrida de todo mundo, né, esses produtos facilitam, mas hoje em dia estão dando uma bomba calórica no sentido de gordura e açúcar para as crianças. E as crianças, por sua vez, são muito sedentárias, né? Porque passam o dia inteiro na escola, muitas não fazem muita atividade física, a questão da ansiedade também. Então, hoje já existe um grande número de crianças afetadas com obesidade. O que a gente sempre orienta no consultório é que venham com seus filhos, criem hábitos novos com seus filhos, porque muitas vezes existe um conflito, né? Você está fazendo uma anamnese, a criança fala que come uma coisa, o papai e a mamãe falam outra. Então, criar uma educação nutricional desde cedo com aquela criança, e você, adulto, seja um espelho para essa criança, porque a criança se espelha muito em nós, adultos, né? Então, criando esse hábito, alimentação saudável, com certeza, a criança será um adolescente, um adulto e um idoso com qualidade de vida e sem essas doenças aí, que a gente fala que são doenças crônicas, né? Que ficam dependentes de remédios. Doutora Adriana, a senhora falou uma coisa que eu achei interessante, né? A senhora falou para que os pais sejam exemplos, né? Então, às vezes, numa família, tem uma pessoa, independentemente de ser criança ou adulto, uma pessoa que sofre de diabetes. E a família quer ter uma alimentação ali normal, às vezes até desregrada, né? Comendo de tudo, tudo que não pode, né? Sendo que tem aquela pessoa que sofre de diabetes. Ou seja, numa família tem que haver até esse entendimento, né? Se tem uma pessoa ali que sofre de diabetes, você tem que se preocupar um pouquinho em tentar compartilhar um pouco da alimentação ali dele, porque senão realmente fica muito injusto, né, para a pessoa que está com a doença ali, olhando todo mundo comendo doces, todo mundo comendo massas, comendo carnes gordurosas e só ele tendo que se alimentar
da forma correta. Tem que ser um hábito encarado, né, adotado por toda a família, de saudabilidade, não só da pessoa que está com diabetes, não é mesmo? Exatamente. É criar um hábito alimentar saudável, né? A gente fala, existe muito tabu em relação a quando você recebe uma notícia que você é diabético, você tem problema coronário, que você não pode mais comer, né? Eu falo que a gente tem que ter o controle, o equilíbrio, né? E, na verdade, a gente tem um ganho de qualidade de vida. Mas, como existe uma cultura e um hábito alimentar muito forte, enraizado em todos nós, né? É difícil quebrar isso, mas a alimentação do diabético é uma alimentação super equilibrada, super saudável, porque ali ele está restringindo o açúcar. E o açúcar, pesquisas feitas nos Estados Unidos, ele relata que ele é um grande fator cancerígeno na nossa saúde, né? Então, assim, eu falo que hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento, mas a gente ainda está preso à questão da cultura alimentar, do hábito alimentar, no seio de cada família. E a disponibilidade que aquela família se dispõe, né, quando é acometido um dos seus membros para mudar o hábito, ainda realmente existe a resistência. O mais relevante, o mais importante seria que todo mundo abraçasse aquela causa e todo mundo realmente mudasse o seu hábito alimentar e visse ao longo de um período o quanto aquilo, através de exames bioquímicos laboratoriais, trará um benefício coletivo, né? A gente não está falando que aquela pessoa que não é diabética, ela fique restrita a literalmente tudo, não é isso. A gente está falando que existe um ganho, sim, de uma alimentação para um diabético, para uma pessoa que não é diabético, porque a gente orienta uma alimentação saudável, totalmente baixa em açúcar. Se esse paciente ele tiver um diabetes controlado, ele pode comer de vez em quando algumas coisas, sim, porque se ele tiver uma atividade física, então se ele tiver com peso ideal, então é um conjunto de avaliação que você pode estar ali diante daquele paciente, orientando que ele sim, ele pode ter uma qualidade de vida maravilhosa, descobrindo novos paladares, né? Novos alimentos que realmente tragam um valor nutricional melhor para aquele indivíduo. E você fica com a sua saúde melhor. Então, é uma questão mais de aceitar e ganhar, ter um ganho com isso, né? E não se sentir tão limitado. O paciente diabético, ele é totalmente limitado em relação à comida, quando ele tem uma restrição, que a sua glicemia é totalmente descompensada. É aquele paciente que é diabético, ele tem a consciência, mas ele não tem uma rotina, né? Porque o paciente diabético tem que ter uma rotina, ele não pode ficar muitas horas sem se alimentar, ele pode ter hipoglicemia, ele pode chegar a desmaiar. Então, são vários fatores, mas é muito importante, sim, essa família ter essa consciência e criar e tomar posse, né, desse coletivo, onde todo mundo vem a ganhar. Doutora Adriana Silva, nutricionista, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado vocês. Bom dia, bom trabalho.